À medida que eu tenho visitado os lares, eu tenho me dedicado a compartilhar um salmo, né? Sempre levando salmos. Então, eu já estou no Salmo 7, aí a ideia é conseguir ver todos os 150 salmos. Então, haja casa para visitar, né? Haja culto no lar para fazer, mas não tenho pressa. E a ideia é a gente ver um pouco sobre como se ora a Deus, certo? Tem uma frase de um pastor que eu guardo no coração, que ele diz assim: quando a gente ler a Bíblia, os livros da Bíblia, nós vemos Deus falando com a gente. Mas quando a gente ler o Salmo, nós vemos como nós devemos falar com Deus. Isso é interessante, porque se há um Criador todo-poderoso, né? Deus, ali, nós temos que saber como nós podemos chegar diante dele, como é que a gente expressa as nossas afeições, os nossos sentimentos, as lutas, as alegrias diante dele. E o Salmo, ele tem essa beleza de nos ensinar isso. Os Salmos, eles são coletâneos das poesias dos judeus em suas orações para com Deus. Alguns eram hinos, eram tocados e cantados, outros eram recitados, né? E eles vão tocar em várias temáticas. Então há salmos que são salmos de alegria, de louvor ali a Deus. Há outros salmos que são salmos que tratam de uma coisa mais de realeza, de questões desse tipo. E também há salmos de lamentação, que é o Salmo 7, ele se encaixa nesse aspecto, nesse tipo de salmo, né? De lamento. Como é que a gente lamenta, como é que a gente expressa tristeza diante de Deus? E é basicamente o que a gente vê aqui nesse Salmo 7 e o que eu queria ver com vocês, certo? Eu intitulei O Canto por Justiça de Davi. Foi o título que eu dei para esse salmo, que é basicamente o rei Davi clamando para que Deus haja com justiça diante da situação difícil em que ele está vivendo. Então nós estamos aqui no Salmo 7 e quem trouxe a Bíblia eu queria convidar para estar lendo comigo, certo? Eu queria fazer da seguinte forma: eu vou ler o primeiro versículo e aí eu vou passando aqui pro meu lado. A Leninha, que é a minha esposa, né? Ela vai ler o segundo versículo, depois vai passando. Tássio lê o terceiro, Deise lê o quarto. E vamos aí até cobrir os 17 versículos do Salmo 7. Pode ser? Pronto, que ótimo. Pois vamos lá. Diz assim lá em cima: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi Benjamita. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, eu firme me culpo e nas minhas mãos há iniquidade. Se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos, e por cima dela relonga-te ao alto. Senhor julga aos povos, Senhor de acordo com a minha justiça, conforme a iniquidade que há em mim. Não, sou eu, né? Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo no juízo, Deus que sente indignação todos os dias. se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as cestas inflamadas contra os perseguidores. Eis que o ímpio está com dores de iniquidades,
e concebeu a malícia, e dá à luz a mentira. Abre uma cova aprofundando-a e cai na cova que fez. A sua maldade descerá sobre a sua cabeça, sua violência descerá sobre os seus crânios. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. E esse é um salmo, né, bem típico, nesse estilo que eu falei de lamentação, certo? Algumas curiosidades a respeito dos salmos. Quando a gente tenta estudar o livro dos salmos e ver quando é que ele foi organizado, as pessoas vão colocar ele sendo organizado depois do exílio da Babilônia, que a maioria dos teólogos vai dizer, né? Então, na história de Israel, nós temos Moisés, certo? Que liberta o povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, né? Anda pelo deserto, chega a Canaã, a terra prometida, passa para Josué, lá que invade, tem lá até a canção que a gente fala, né? Bem que o Josué lutar em Jericó. Tem todos esses eventos, depois vem os juízes, tem a história ali de Ruth no meio, né? Ruth e Boaz. E depois vai começar o período dos reis, vindo o rei Saul, depois o rei Davi, o rei Salomão. E depois de Salomão, o povo de Israel vai se dividir em dois grandes reinos, que é o reino de Israel, onde a maioria das tribos seguem esse reinado, esse reino rebelde, e o reino de Judá, que foi o descendente de Salomão, descendente de Davi, que deu continuidade a esse reinado. E com isso, depois, por conta do pecado do povo, porque o povo se volta contra o Senhor manda uma punição, que é o cativeiro babilônico, que vai ser a cena, por exemplo, de Daniel. Já ouviu aquelas histórias, né, de Daniel na cova dos leões, ou dos 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha ardente, não se queimaram, e quando olharam, viram um quarto personagem ali junto com eles, né, o próprio Deus ali junto com eles andando por meio das chamas. Toda aquela cena de Nabucodonosor, aquelas questões. Então esse foi o período do exílio babilônico e da história também de Esther, né? Também isso acontece nesse período do exílio babilônico. Mas depois de um tempo, o povo de Israel recebe permissão para voltar para a terra de Jerusalém, que vai ser a história de Neemias e de Esdras. E eles começam a fazer então a reforma do templo, a reforma da cidade, dos muros da cidade, a colocar as coisas em ordens, né? Eles dois e também Zorobabel, que era um dos descendentes direto do rei Davi, por quem viria depois o Messias, tá bom? Então nós temos mais ou menos esse cenário que eu falei agora, né? Nessa década aí, por volta desses anos, em que os salmos eles são juntados e compilados como um único livro. Na verdade, é como se os salmos fossem 5 grandes hinários. Eles possuem 5 grandes seções, geralmente aí de 40 salmos cada um, né? Então a primeira grande seção, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, seria uma dessas seções. Então eles compilam esses livros, organizam, pegando esses hinos de diferentes épocas, de diferentes pessoas. Então quando a gente pensa em um escritor dos salmos, nós percebemos que não há somente um autor. Há vários. Há Davi, que foi o que a gente acabou de ler aqui logo no comecinho, que é o Salmo de Davi. Mas há muitos outros. Salomão chegou a escrever um salmo, Moisés também escreveu, né? Existem outros, os filhos de Corá também são escritores de salmos. E também há muitos outros que são anônimos, nós não sabemos quem são. Mas no geral, o que a gente vê aqui é a expressão da oração e do louvor do povo de Israel para com Deus, da relação deles para com Deus. E aí de diversas temáticas vai estar surgindo, entre elas a lamentação, que é esse tipo de salmo que a gente acabou de ver, né? Davi clamando por justiça, que é o que a gente vai olhar com maior cuidado hoje, certo? Como eu disse, né? O título que eu dei para o sermão de hoje, para esse salmo, é o Canto por Justiça de Davi, que é justamente o que diz o título aqui em cima. Quem está com a Bíblia, talvez no celular não apareça, mas quem está aí com a Bíblia pode ver que antes do versículo 1, no começo do Salmo, né? Em cima, vai ter aí em itálico, que é essa palavrinha deitada de lado, né? Escrito lá em cima, primeiro, em negrito: Deus defende o justo contra o ímpio. Pelo menos na minha versão está escrito assim. Em outras versões pode estar escrito diferente. E esse título
ela é algo que não faz parte das escrituras em si. É o que a gente diz que não é inspirado por Deus, né? Não faz parte do texto original. Foi um título que os nossos irmãos colocaram para nos ajudar a entender qual é a temática, o que está acontecendo nesse salmo. Então, aqui o nosso irmão que colocou, ele resumiu muito bem. Deus defende o justo contra o ímpio. É sobre isso que Davi vai estar cantando. Mais abaixo, também há um título em itálico, que agora não está em negrito, né? E esse título aqui, sim, faz parte das escrituras. Isso é uma curiosidade, porque às vezes a gente lê só do verso 1 em diante, não lê esse título em cima, e a gente não percebe que ele também faz parte das escrituras sagradas. E é muito importante porque ele traz muitas informações, tá bom? Pietra ia querer falar alguma coisa? Não, só levantou o bracinho mesmo, né? Tá bom. Mas se quiserem perguntar ou conversar algo, pode comentar algo, fiquem à vontade, tá bom? A ideia é a gente estar estudando aqui a palavra mesmo, então fique bem tranquilo para fazer perguntas. E eu queria começar olhando justamente para esse título. Veja só o que ele diz. Canto de Davi. Então aqui já tem muita informação. Eu já sei quem foi que escreveu, né? Foi Davi. E o que é esse poema? Ele não é simplesmente um poema, ele é uma canção, né? Então é o canto de Davi, entoado ao Senhor. Então ele é um canto que é direcionado para Deus, com respeito às palavras de Cuxi Benjamita. E aqui nós temos um elemento curioso, né? Quem será esse homem, Cuxi Benjamita? E aí, alguém tem noção de quem seria? Ou algo a ver com algum benjamita, né? Alguém que seja da tribo de Benjamim? É um nome interessante, né? E é engraçado porque quando a gente lê sobre a história de Davi, a gente não encontra esse Cuxi benjamita. Porém, a gente encontra sim um benjamita. Porém, o nome dele é Simei. E essa cena acontece lá em 2 Samuel, certo? No capítulo 18 e 19. Eu não vou lá ler, porque não ia dar tempo, né? Senão eu ia ficar muito tempo aqui falando. Mas a cena ali da vida de Davi é a cena em que ele tem que sair fugido do seu reino, porque o seu filho Absalão usurpou o trono dele, certo? Então na história de Davi, né, ele cresce, derrota o gigante Golias, depois tem que ficar fugindo de Saul, Saul morre, ele vai e se coroa como rei, depois Davi chega a ser rei, né? E tem todas as outras questões que vão acontecendo, e dentro da sua história vai surgir um de seus filhos, que se chama Absalão, que vai tomar o trono dele, e aí vai expulsar Davi. Davi tem que fugir. E nesse caminho que ele estava fugindo, surge esse Simei benjamita, em que fica ali amaldiçoando Davi, desejando a morte de Davi. A equipe que estava com Davi fica revoltada, né, dizendo como é que pode um negócio desse, nós vamos matá-lo, nos dá a ordem que a gente vai lá dar cabo desse benjamita. Ele diz, não deixe, talvez o Senhor se apiede de mim. Então provavelmente foi esse o contexto. Davi está vendo a injustiça que ele está sofrendo, sendo expulso do seu reino, seu filho se voltando contra ele, né? Ele tendo que correr, sendo humilhado por esse benjamita, Simei, que talvez seja esse mesmo Cuxi, é o que a gente imagina, né? Já que é o benjamita que a gente encontra na história de Davi. E nós vemos então a oração, o canto de Davi por justiça a Deus. E dentro desse canto há basicamente 3 coisas interessantes, que são os personagens que aparecem aqui, certo? Há basicamente 3 personagens que aparecem dentro desse salmo. Quem poderia dizer um desses personagens, ou mais de um? Quem vocês acham são os personagens citados aqui dentro desse salmo? Nós temos aquele que canta, né? Então nós temos quem? Davi. E ele canta para quem? Para o Senhor. Para Deus. E ele fala a respeito dos ímpios, certo? Que seria o terceiro personagem aí. Talvez o Cuxi, o benjamita, de forma mais especificada, né? Mas dentro do canto ele fala de uma forma mais geral. Até porque é um canto que o povo de Israel cantava, né? Então é uma situação particular, mas que se aplica de forma geral a todos nós. Que essa é a beleza das escrituras. Ela fala a respeito de coisas específicas, mas ela fala não somente daquele momento específico da história. Aqueles fatos falam no nosso coração também. Vem de encontro a nós, né? E faz parte também de lutas e dificuldades que a gente passa. Então esse canto por justiça de Davi também pode ser entoado por nós diante de momentos difíceis que a gente passa. E eu queria dar uma olhada sobre a forma como Davi faz esse canto, certo?
E a primeira forma é como ele vê Deus. Ele vê Deus como o grande guerreiro e o justo juiz. Veja só o que vai dizer aqui em alguns versos. Verso 1 e 2, ele diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. O pedido dele, o clamor dele é por salvação, por ser livrado. Lembra, ele está sendo perseguido, né? Por Absalão e aqueles que estão junto com ele, querendo a morte dele. Para que ninguém, como o leão, me arrebate ou me devore, me dilacere, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então a visão dele é o quê? Davi, de Deus, como um guerreiro que é capaz de o salvar, né? Se fosse usar a linguagem moderna, seria Deus como um super-herói, né? Aquele que pode o livrar da garra do grande mal, do grande vilão que nos ataca. Então, essa é a forma que Davi entende quem é Deus. Deus é um grande guerreiro que tem poder suficiente para o livrar do mal, dos inimigos, daqueles que os perseguem, daqueles que querem o destruir. Mas não é somente esses dois versos que falam a respeito de Deus. Também o verso 6 e 7, nós vemos o clamor de Davi ao Senhor. Ele diz assim, no 6 e no 7: Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designastes. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Verso 8, eu não coloquei aqui na citação, mas faz parte. Ó Senhor, julga os povos. Essa primeira parte, né? Ou seja, Deus aqui também ele é visto não somente como um guerreiro, mas também como o quê? Um juiz. Como aquele que avalia a situação. E olha, isso que está acontecendo com o meu servo Davi é injusto. Eu vou agir em prol do meu servo Davi. É basicamente esse o clamor de Davi. Por isso que ele vai dizer no verso 6, de forma poética, né? Levanta-te, Senhor. É tipo assim, se move, Senhor, vê a minha causa, vê aqui minha petição, o que está acontecendo comigo, né? Chamando a atenção de Deus para avaliar o caso em que ele está se metendo. E também, do 9 ao 11, ele fala um pouco mais a respeito de Deus. Ele diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Seja Deus é o meu escudo, lembra? Deus como um guerreiro, né? Deus é justo juiz, Deus como juiz. E a ideia é que esse guerreiro, esse juiz, que é Deus aqui, que é cantado, ele cuida daquele que é reto de coração, daquele que segue a vontade de Deus, né? Que segue os seus preceitos, os seus ensinos. E é por isso que Davi recorre a ele. E é justamente esse o segundo ponto aqui que eu destaquei nesse sermão. Que é como é que Davi se enxerga. Né? Ele enxerga a ele, Davi, como um reto de coração. Veja só o que ele vai falar a respeito dele do verso 3 ao verso 5. E no 8 e no 17. Diz assim: Senhor meu Deus, no verso 3, né? Se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei mal com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, e espezinhe no chão, né? E pise no chão, esmague no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Veja como é forte esse canto de Davi, né? Davi coloca a sua integridade, a sua moralidade, a sua virtude, certo? A sua espiritualidade à prova aqui. Senhor, avalie meu coração. Se eu sou alguém que faz o mal, que paguei o mal com o mal, que não soube pagar o bem da forma correta, se eu ajo de forma errada e tudo mais, então que eu seja destruído. Mas ele continua no verso 8 e no verso 17. Ó Senhor, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. E no verso 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor,
segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então Davi, ele conhece quem ele é. Ele sabe que ele é pecador, vai ter salmos que a gente vai ver Davi se arrependendo dos seus pecados, mas ele entende que ele busca o caminho da integridade, né? Que ele busca o caminho da retidão, que ele quer ser alguém de coração reto, que ele está voltado a render graças a Deus, a cantar louvores ao Senhor, a seguir a vontade de Deus. E é essa oração que Deus ouve, né? Muitas vezes nós temos orações que são simplesmente da boca para fora, ou com pedidos meramente egoístas, ou simplesmente porque a gente quer muito alguma coisa. Mas a oração de Davi aqui, embora seja para se livrar de algo terrível que estava acontecendo, tinha como objetivo mostrar que ele é alguém que se interessa pela glória de Deus, que quer viver para a glória de Deus e que por isso, diante da injustiça que ocorre, ele busca a ajuda do Senhor para o livramento, entendendo que o Senhor é um justo juiz, que pode julgar a questão, e que o próprio Deus é todo poderoso, é um guerreiro poderoso que pode o livrar, que pode o salvar deste caminho, certo? E por fim, tem a forma como ele vai descrever os ímpios, né? Que ele descreve os ímpios como pessoas cruéis e maliciosas. Opa, tá vindo a chuva. Quer entrar, irmão Tássio? Não, para terra. Ah, e tá protegido, né? Ah, que bom. Não vai se molhar. E por fim, como eu disse, tem a forma como é que ele retrata os ímpios, certo? Como pessoas que são cruéis e maliciosas. Veja só o que ele vai dizer do verso 12 ao 16. Ele diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem o arco pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Novamente, a visão de Deus como guerreiro pronto para destruir o ímpio, né? Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, conheceu a malícia e dá à luz a mentira. Então, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Então, o ímpio, ele é trazido como alguém que Deus se revolta, que Deus se prepara para ir contra aquele que é ímpio, que não tem piedade, que não tem amor, que não se importa com o próximo, com o bem, com a retidão, com Deus. E pelo contrário, é alguém que busca a iniquidade, ou seja, a vida dele não possui equidade, equilíbrio, sensatez. Ele busca a malícia, a maldade aplicada por proveito próprio, né? Em fazer aquilo que é violento, o que for necessário para que ele tenha sucesso na vida. E essa é uma realidade que a gente vê aí no mundo afora, né? Muitas pessoas são capazes de fazer de tudo a fim de conseguir ter o seu sustento, o que eles querem alcançar, bens, prazeres, conquistas, renomes, né? E muitas vezes passando por cima dos preceitos de Deus. Mas aqui Davi, ele mostra como é que Deus se porta em direção com as pessoas. Deus é como esse justo juiz que pesa os corações, que já tem a sua espada afiada, que já tem a flecha no arco armado, né, pronto para lançar uma seta inflamada, ou seja, uma flecha com fogo ali nesse ímpio que está seguindo esse caminho. E que esses que seguem o caminho da maldade, da violência, da iniquidade, são pessoas que estão cavando uma cova, uma armadilha para si mesmos, onde eles vão cair e vão se destruir. Isso aqui é interessante, porque nós vemos que muitos que seguem esse caminho, que é longe do Senhor, no fim das contas eles acabam se destruindo, né? Então, pense no exemplo das pessoas que se envolvem com tráfico de drogas, por exemplo. Muitos morrem muito jovens, né? Conheço alguns pastores que trabalham em questões mais delicadas, e aí no funeral ele vê essas questões. Já teve que fazer o funeral para muitos jovens que morreram por tráfico, querendo trabalhar ali no meio do tráfico de drogas, e acabaram tendo a sua vida ceifada no confronto das facções.
Então esse é o destino daquele que é violento, daquele que é iníquo, daquele que segue o caminho do mal. É encontrar essa morte e ter a sua malícia caindo sobre si, a destruição caindo sobre si. Mas aquele que é reto de coração, no verso 17, tem um contraste, que é o que ele diz aqui, o Davi, né? Ele diz, eu, porém, diferente desses outros, né? Renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Certo? Então essa é a beleza desse canto. Ele demonstra quem são os seus inimigos, como é que eles são, que estão buscando o caminho da destruição. Ele mostra quem ele é, qual é o caminho que ele está buscando seguir. E com base nisso que ele vê da realidade, ele chega para Deus, entendendo que ele é um justo juiz e é um guerreiro poderoso, e pede ajuda por livramento. E isso é interessante, porque na história de Davi, ele vai ser liberto, certo? No fim das contas, Absalão vai sair junto com o exército ali, tentando chegar até Davi e destruí-lo, mas ele vai ficar preso pelos cabelos em uma árvore, e aqueles que estavam junto com Davi vão achar e vão dar cabo dessa rebelião que houve com Davi. E Davi vai voltar para o seu trono, reinar ali e continuar servindo a Deus por meio da sua vida. Então Deus ouviu essa oração. E se Deus ouviu essa oração, Deus também pode ouvir a nossa oração, né? E quando a gente passar por momentos de dificuldades, de lutas, nós podemos orar assim como Davi orou, tá bom? E essa é a exposição que eu queria fazer aqui desse salmo. Eu queria só compartilhar algumas aplicações que eu sempre gosto de fazer, certo? 3 aplicações do que a gente deve saber, do que a gente deve sentir, do que a gente deve fazer diante do que foi visto aqui nesse salmo. E aí eu faço uma oração e abro para que vocês possam comentar ou perguntar mais sobre esse salmo, alguma questão assim. E a gente ora e encerra esse nosso momento de culto no lar, tá bom? Bem, a primeira aplicação tem a ver com saber, né? Eu escrevi assim: Deus é santo, justo e poderoso o suficiente para intervir em nossa causa. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes nós queremos resolver todas as coisas pela força das nossas mãos. E nem sempre é possível, né? E mesmo que seja possível, às vezes não é o melhor caminho. E nós precisamos entender que Deus, ele é justo, santo e todo-poderoso para resolver essa questão. Então as pessoas às vezes se preocupam demais e se esquecem demais de buscar a Deus para lhe auxiliar nessas questões. Então precisamos entender isso. Davi deixa isso muito bem destacado, né? Pensa só, um rei que foi expulso do seu reino, ele orando a Deus. Então, se um rei poderoso como era Davi orou a Deus, por que nós não vamos orar a Deus também diante das nossas dificuldades, né? Deus, ele é justo, santo e todo-poderoso para intervir em nossa causa. Então nós devemos orar a Deus, inclusive em questões de lamento, em questões de dificuldades, como Davi aqui o fez. O outro aspecto é a respeito dos nossos sentimentos, o cuidado com o nosso coração, com as nossas afeições, certo? Eu escrevi assim: só é possível ser reto de coração se o tivermos devoto a Deus. Então nós vemos aqui Davi clamando por justiça porque ele é reto de coração. E a Bíblia diz isso, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a grande questão é, como é que a gente tem esse coração então para que Deus escute as nossas orações? E pelo contexto que a gente viu aqui no Salmo, isso só é possível se o nosso coração realmente for devoto a Deus. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É o que está expresso no verso 17, quando ele diz: eu, porém, renderei graças ao meu Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A vida de Davi não está voltada para a malícia, para a crueldade, para a violência, para a iniquidade. Está voltada para render glórias a Deus. Então é esse tipo de pessoa que tem a sua oração ouvida por Deus. E é esse tipo de vida que nós devemos nutrir. Então nós temos que devotar o nosso coração a Deus, os nossos sentimentos, as nossas afeições, as emoções, ali diante de Deus. Assim como Davi o fez. E por fim, a última aplicação, que tem a ver o que nós devemos fazer, o que nós devemos agir, né, diante do que foi posto aqui no Salmo, diz assim, que eu escrevi, né? Devemos perseverar na prática do bem, seguros de que Deus agirá no devido momento. Então a perseverança
em fazer o bem é uma prática que nós devemos recorrer, certo? Muitas vezes, por conta das dificuldades que nos acometem, nós queremos resolver as coisas pela força do nosso próprio braço, né? E muitas vezes indo até contra os princípios de Deus, porque a gente quer ver aquela questão resolvida, ou está achando que Deus está demorando demais para agir, e queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, né, como a gente fala, para resolver aquela questão e se dane se está ferindo os princípios de Deus ou não. Isso é um problema, porque o que nós vemos aqui em Davi, na verdade, é um homem perseverante que buscou a Deus e soube esperar nele. Lembra que eu disse que Davi foi expulso, encontrou Simei, o benjamita, né? Que eu disse que alguns teólogos acreditam que seja justamente esse Cuxi benjamita, que está no título desse salmo. E em vez dali de ir e trucidar a vida do benjamita, já que ele tinha um pequeno exército com ele, o rei Davi, ele disse, não, deixa esse homem fazer as suas questões, eu vou orar a Deus, pedir por livramento. E Deus o deu o livramento. Então Davi, ele não fez as coisas conforme o seu querer. Ele confiou no agir de Deus. Então, assim como Davi confiou no agir de Deus e viveu a vida baseada no bem, em praticar aquilo que é reto, né, de coração, que é reto das práticas, como ele mesmo disse, que ele age segundo a integridade que há nele, nós também devemos agir segundo a nossa integridade, confiando e esperando o agir de Deus, que não se atrasa, né, que é esse justo juiz e poderoso guerreiro que age em nosso favor. Bom? Amém. Esses são os ensinos que eu queria compartilhar aqui, que eu tirei, né, na meditação desse salmo, e espero que possam edificá-los. Eu vou fazer uma breve oração, certo? E aí eu abro para quem quiser compartilhar ou fazer perguntas, certo? Fiquem bem à vontade. Vamos orar. Senhor amado Deus, grande Deus, todo-poderoso, justo, juiz e santo, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, que o Senhor nos permitiu nos reunir em torno da Tua Palavra, compartilhar pedidos de oração e meditar aqui nesse salmo. Eu quero te pedir, Senhor, para que o nosso coração possa ser devotado a Ti, para que possamos estar entregando a nossa vida a Ti e confiando no Teu agir em nosso bem. Eu sei que cada um de nós temos as nossas lutas particulares, cada um em sua área, dimensão e conflitos e dificuldades próprias. E eu queria pedir a Tua bênção sobre cada uma delas, para que o Senhor, como justo juiz, como todo-poderoso guerreiro que és, pudesse agir em nosso prol, em nosso bem, nos dando a solução dos conflitos e grandes lutas que encontramos na vida. Que o Senhor possa nos fortalecer na confiança e na perseverança de praticar esse bem e de esperar em Ti, fazendo a nossa parte na prática do bem, em guardar os Teus preceitos e viver de forma íntegra, Senhor. E também pedindo a Tua ação para nos livrar daqueles que querem nos fazer mal, dando fim a essa iniquidade que muitas vezes se levanta contra nós e as injustiças próprias do mundo em que a gente vive. Quero te pedir Tua bênção sobre cada pessoa aqui, em nome de Cristo, baseado nisso que acabamos de estudar e que foi pregado. Eu te peço então, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.